papo de reabilitação. O tema hoje vai ser sobre paralisia cerebral, definição e as suas alterações secundárias. Então eu vou abordar o assunto de forma simples e de uma forma didática. Se vocês ficarem com alguma dúvida, curiosidade, envie a mensagem para o canal que eu tento responder o mais rápido possível. Então vamos lá? Então, antes de falar sobre paralisia cerebral, definições e suas alterações secundárias, eu vou pedir gentilmente para vocês não só verem a aula, mas se inscreverem no nosso canal, tá? E ativar o sino, que quando eu postar outros vídeos, outras aulas, vocês possam ser notificados. Então vai lá, já aproveita, se inscreve no nosso canal, tá bom? Então, pra gente começar. Então a gente vai falar sobre paralisia cerebral, que é o nosso assunto principal, tá? Então, na definição de paralisia cerebral ou encefalopatia não progressiva, né, que é mais conhecido cientificamente, de uma forma informal como paralisia cerebral, mas de qualquer forma você encontra para buscar na literatura científica também como paralisia cerebral, refere-se a um grupo de distúrbios do desenvolvimento, do controle motor e postural da criança, né? Então, geralmente é o que acontece, a criança com paralisia cerebral, ela tem um dano, né, na região de sistema nervoso central, que evolui com alterações da postura e do controle motor. A gravidade dessas alterações vai depender muito do tamanho da lesão do sistema nervoso central. A lesão cerebral, né, da criança com paralisia cerebral interfere na realização das atividades motoras e na qualidade do movimento. Então é por isso que a fisioterapia, né, a parte da reabilitação é primordial na atuação dessas crianças com paralisia cerebral para a gente intensificar, né, a melhora, né, evidenciar os ganhos motores para que essas crianças não evoluam com estratégias errôneas, com deformidades que levam às alterações secundárias, tá bom? É importante ratificar que as crianças com paralisia cerebral, né, embora a lesão neurológica ela não é progressiva, mesmo não sendo um distúrbio progressivo, as alterações dos músculos, né, músculo-esqueléticos, do sistema músculo-esquelético, podem ficar evidentes, né, essas alterações e piorarem ao longo do tempo. Né, por conta do imobilismo, por conta de estruturas que são pouco desenvolvidas, então você não tem um equilíbrio muscular ali de uma ação agonista, antagonista da musculatura, né? É importante também na literatura, se você vai buscar sobre paralisia cerebral, alterações secundárias, muitos artigos falam que as crianças que não nascem com alterações, né, músculo-esquelético no primeiro ano de vida, provavelmente a probabilidade de desenvolver alguma alteração, né, na músculo e ossos é muito grande ao longo do tempo, até por conta da característica da encefalopatia, né? Então por isso que é muito importante aí a estimulação precoce, uma vez que você já tem um diagnóstico, uma vez que você já tem o mapeamento dessas que teve as dificuldades do parto, então entrar a estimulação precoce, quanto mais cedo, melhor na reabilitação da pessoa com paralisia cerebral. Bom, agora vocês sabendo que a paralisia cerebral, como definição, tem alteração da postura e do controle motor, obviamente que isso desencadeia algumas outras alterações. E principalmente quando a lesão no sistema nervoso central ela é maior ou pega outras áreas específicas do córtex, né? Então, assim, quando a gente fala de alterações secundárias, existem muitas alterações secundárias. Obviamente que eu vou tentar falar das que mais acontecem e que chegam no consultório, né?
e que a gente consegue abordar de uma forma mais contínua, né, e que aparece mesmo de fato no consultório. Uma das primeiras alterações secundárias da paralisia cerebral, principalmente quando a criança com paralisia cerebral é um nível elevado, inclusive vai ter uma aula sobre prognóstico motor, que a gente classifica a criança com paralisia cerebral do nível 1 ao nível 5, né? Quanto maior o nível, maior a gravidade dessa criança, né? Maior dependência ela vai ter e dificuldade de mobilidade. Então, essas crianças que têm baixa mobilidade, dificuldade de locomoção, evoluem possivelmente podem evoluir com luxação do quadril, né? Isso tudo porque, ao longo do tempo, quando a criança vai adquirindo todo o planejamento motor, na formação óssea, né, a criança ela nasce com uma retificação da cabeça do fêmur. E a angulação da cabeça do fêmur, ela vai acontecendo ao longo do tempo, quando a criança vai tendo tomada de peso, vai engatinhando, vai ficando em pé, e aí a cabeça do fêmur começa a ficar mais angulada. Quando isso não acontece, a probabilidade dessa cabeça do fêmur descoaptar da região do quadril é muito grande, e aí que acontece as luxações de quadril e podem evoluir com, nesta articulação, uma degeneração. Então, por conta dessa baixa mobilidade da criança com paralisia cerebral, essa dificuldade de locomoção, né, essa falta de sinergismo muscular, entre outras questões que são as hipertonias, os espasmos musculares, essas crianças elas podem evoluir também com degeneração articular. Somado à luxação de quadril e essas degenerações articulares, muitas dessas crianças evoluem com dor, e é uma grande dificuldade da gente perceber durante o manuseio, quando a criança é bem pequenininha, a gente perceber aonde dói mais, onde dói menos. Então, essas crianças é importante, né, aos fisioterapeutas, à equipe multi, né, que atuam com esse público, né, saber identificar a dor dessa criança, né, e também ter um pontinho de interrogação e imaginar que essas crianças elas têm dor ao manuseio, e a gente conseguir identificar qual é a amplitude de movimento que dói mais, e tentar fazer uma abordagem mais ampla, não só no sentido de evitar deformidades, mas também como alívio de dor. A deficiência visual, ela vai estar atrelada à localização da lesão do córtex motor. Geralmente, a deficiência visual, quando a criança tem uma deficiência visual, geralmente de forma estrutural, a lesão acontece mais em região occipital, né, do sistema nervoso central, do córtex, que é onde acontecem as conexões, né, todos os inputs aferentes e eferentes de vias de percepção, de processamento visual na área occipital, tá? Então, é importante a gente, durante o processo de reabilitação, identificar essas dificuldades visuais da criança e entender como que é o olhar da criança durante um processo terapêutico, né? Muitas vezes as crianças, a gente consegue dividir a nossa visão nos 2 quadrantes superiores e 2 quadrantes inferiores, né? Então, a visão periférica e as mais centrais, né, na linha do corpo, e a gente consegue perceber aonde a criança direciona mais a cabeça. Muitas vezes a gente tenta reabilitar a criança pensando que ela tem um desvio postural, mas muitas vezes é o quadrante superior ou inferior que está sendo mais evidente, e ela só consegue olhar por esses quadrantes. Então, por isso que ela precisa ter uma postura mais rotacional, ou ela abaixa a cabeça, né, para conseguir uma forma de comunicação. Então, isso interfere no processo de reabilitação. Então, por isso que eu chamo a atenção dos alunos, né, que estão começando, para ter esse olhar mais amplo, que às vezes a postura da criança não é porque ela é uma postura mais cifótica por uma alteração na coluna, mas o problema principal é a visão, porque ele consegue olhar só com o quadrante superior ou só com o quadrante inferior. E para que isso? Para que ele tenha uma forma de comunicação, de ver, né?
é através de uma postura que ele só consegue elevando os olhos com a flexão da cabeça, né? Então a gente tentar identificar, né? E não só identificar, mas de repente encaminhar, conversar com os pais e encaminhar esta criança para uma avaliação com oftalmo para realmente a gente entender o mecanismo da criança e fazer com que essa criança evolua cada vez mais nesse processo de reabilitação. E dando continuidade, né, da fala sobre alterações secundárias, as crianças também elas podem evoluir com as dificuldades de aprender, dificuldades de aprendizado, né? Aí entra o papel do fonoaudiólogo, o papel do psicólogo, para que eles possam trabalhar juntos com o psicopedagogo, para que eles atrelem todas essas informações e ajude a gente no processo de reabilitação. Além disso, as crianças também podem evoluir com alguma alteração auditiva, deficiência auditiva, dependendo da área, né, de lesão da região do córtex, são áreas mais com os danos mais laterais, na região temporal. Tem uma aula também do nosso canal que fala sobre as áreas, né, específicas do nosso sistema nervoso central, do córtex, que quando acontece uma lesão, qual é o possível dano que pode acontecer, tá bom? E além disso, as deficiências sensoriais. As deficiências sensoriais, elas não só acontecem também com crianças com paralisia cerebral, mas com outras crianças como o dos espectro autista, né? Mas falando das crianças, elas têm essas dificuldades, né, de elaboração de coordenação motora, e aí os estímulos táteis, né, tanto da mão como dos pés, eles ficam pouco estimulados, e isso pode desencadear uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, né? Então a reabilitação ela é feita com texturas, com diferentes, né, densidades de materiais, para que a gente possa aumentar o nível de sensibilidade, né, ao desgosto dessa textura, né? Além disso, as movimentações, os equilíbrios, reações de proteção, né, todos esses ajustes reticulares aí, que envolve também sistema vestibular, tá? Isso é uma do objetivo do processo de reabilitação da criança também com paralisia cerebral, para trabalhar todas essas sensações e adaptações aí do ambiente frente a um estímulo que está hipersensível ou hipossensível. Agora eu vou falar das duas últimas alterações secundárias, não menos importante, tá bom? Sobre convulsão e epilepsia, né, que é uma das alterações bem frequentes nas crianças com paralisia cerebral, principalmente as crianças nível 4 e nível 5, né? Muitas vezes essas crianças elas já são medicadas com mais de um tipo de medicamento para controle dessas epilepsias, tanto as epilepsias focais ou generalizadas. Logo mais eu vou fazer um vídeo também falando só sobre epilepsia, que é um dos temas aí que eu já estudei bastante, foi tema do meu mestrado, né, e que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais aí nesse processo de reabilitação. Atrelada às convulsões e epilepsias, as crianças elas podem evoluir com alterações comportamentais, tá? Não necessariamente a criança que tem epilepsia vai ter alteração comportamental, mas existe a probabilidade de ter. E não necessariamente as crianças que têm alterações comportamentais vai ter epilepsia. Então as crianças que têm alterações comportamentais somente, nesse processo de reabilitação, o fisioterapeuta ele pede ajuda aí de um psicólogo para que o psicólogo faça uma avaliação neuropsicológica para conseguir identificar o porquê dessas alterações comportamentais e a gente fazer essa troca de informação para que esse paciente, que é o nosso objetivo, que tenha uma melhor evolução nesse processo terapêutico. Nossa aula está chegando ao fim. Eu agradeço aí por vocês assistirem a aula, participar do nosso canal. Mais uma vez peço para vocês se inscreverem e até a próxima aula. Um abraço!